Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite da segunda jornada Guia Residência. Eu e a doutora Mariana estamos super gratos de tê-los aqui conosco, né, nessa brilhante aula, que hoje vai ser mega importante. Hoje nós trouxemos de convidado doutor Fi Ribeiro, né? Doutor, muito obrigado de antemão já por ter aceitado nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui, né, nessa segunda jornada, que é um evento que a gente acaba reunindo estudantes que estão se preparando para a residência, estão mega entusiasmados aí nessa jornada. E hoje, nada menos importante do que um tema super relevante, que é o tratamento do queratocista odontogênico, né? A gente sabe que patologia é muito importante para as provas, né, para a clínica, então espero muito que vocês aproveitem, né? O doutor Fi Ribeiro, só apresentando ele um pouquinho para vocês. Ele fez residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo HU-USP, é especialista em anatomia cirúrgica da face pelo ICB-USP, né? É mestre em diagnóstico bucal pela FAU-USP, é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela FAU-USP, é cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Heliópolis e é professor da Universidade 9 de Julho. Então, professor Fi, seja muito bem-vindo, né? E agradeço novamente aqui por ter aceitado nosso convite e fica à vontade, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Agradeço aí a equipe do Guia Residência, a Tiffany, a Mariana aí pelo convite. Uma honra estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema importante. Cumprimento a você que está em casa também, assistindo. Espero que tenhamos aí uns momentos aí bastante proveitosos para aprendermos juntos sobre o tratamento do queratocisto. Vou pedir a licencinha só para eu ligar aqui e compartilhar a tela com vocês. Só um instante. Pronto. Então, vamos iniciar, né? Esse é um tema que eu particularmente gosto muito. Tivemos a oportunidade de estudar o queratocisto no mestrado e também no doutorado. Então, desde a questão do diagnóstico até o tratamento desse cisto odontogênico, desse polêmico cisto odontogênico, né? Que, inclusive, já passeou pela classificação dos tumores, né? Então, vamos lá. O queratocisto, então, ele é um cisto odontogênico de desenvolvimento que apresenta revestimento epitelial paraqueratinizado. A presença desse epitélio paraqueratinizado é obrigatória para o seu diagnóstico, tá? E é uma lesão muito recorrente, tá? Que volta depois do tratamento e que pode ser associada, inclusive, com a síndrome do carcinoma nevoide de células basais, também conhecido aí popularmente pela síndrome de Gorlin, né? Como síndrome de Gorlin. E nós sabemos que essa síndrome genética, né, autossômica dominante, que tem como característica produzir queratocistos múltiplos, né, isso também nos leva ao conhecimento de que os queratocistos dessa síndrome são ainda mais recorrentes do que os queratocistos solitários, né? E existem alguns fatores que explicam, né, o porquê do queratocisto ser uma lesão tão recorrente, tá? Um dos fatores é o desenvolvimento dos chamados microcistos satélites na sua parede, tá? Então, do ponto de vista histológico, esses microcistos podem ser encontrados, né? E quando esses microcistos são deixados na cavidade óssea, após a remoção da lesão, eles poderiam aí estar relacionados com o surgimento de uma lesão recorrente, né, de uma recidiva no local da cirurgia, né? Outra razão é a questão do epitélio ser friável, né, o que poderia favorecer a permanência de fragmentos epiteliais na loja óssea.
E o queratocisto, ele surge dos restos de cerres, né, que são os remanescentes da lâmina dentária. Então, lá no início da odontogênese, a lâmina dentária inicia o seu desenvolvimento por volta da 5ª semana de vida intrauterina, tá? Formando ali os primeiros dentes, né, os dentes descidos, e posteriormente os dentes permanentes. Então, durante todo o período da odontogênese, né, que vai da 5ª semana de vida intrauterina até por volta dos 18 anos, com a formação dos terceiros molares, nós vamos ter ali a degeneração desses restos de cerres que ficam na gengiva, no osso alveolar e ao redor, né, externamente ao capuz pericoronário de dentes não irrompidos, né? Então, por isso que a gente pode ter queratocisto surgindo do tecido ósseo, que é o mais comum, alguns queratocistos surgindo no tecido mole, que são raros, mas existem descrições, e também ao redor da coroa de dentes inclusos, né? Existe até uma outra teoria também, que é bastante aceita, onde o queratocisto vem da camada basal do epitélio oral, né? Teoria essa que foi proposta, né, por um autor muito importante, o Stoelinga, em meados ali da década de 70, e que explica muito bem a formação de alguns queratocistos no ramo da mandíbula e na tuberosidade maxilar. Eu, particularmente, creio nessa hipótese, e é importante conhecer essa patogênese e a histologia, porque isso influencia muito no tratamento da doença. O queratocisto foi reconhecido em 1971 como um cisto odontogênico de desenvolvimento. Então, ele foi definido como uma entidade patológica específica nessa classificação, né? Foi mantido como cisto odontogênico em 1992, que foi a 2ª classificação da Organização Mundial da Saúde. Acontece que, a partir de 92, com novos estudos, né, foi surgindo uma série de dúvidas com relação ao comportamento do queratocisto, né, onde alguns autores até sugeriram que ele, na verdade, se comportava como uma verdadeira neoplasia, uma neoplasia cística, a exemplo do ameloblastoma unicístico. E, por conta desses estudos, muitos deles biomoleculares, onde mostram a presença de alterações de ordem genética e expressão de proteínas, né, que são indicativas de um comportamento tumoral, por conta disso, o queratocisto ele foi desmembrado em 2 doenças na classificação de 2005. Essas 2 doenças foram, né, o tumor odontogênico queratocístico e o cisto odontogênico ortoqueratinizado. Aqui vale um parêntese, porque o queratocisto, até então, ele tinha 2 divisões histológicas, o paraqueratinizado e o ortoqueratinizado. Só que o paraqueratinizado sempre foi mais recidivante, sempre foi associado com uma quantidade maior de microcistos satélites e era mais associado com a síndrome do carcinoma nevoide de células basais. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 2005, decidiu transferir o queratocisto paraqueratinizado para o grupo dos tumores odontogênicos epiteliais e mudou a sua nomenclatura para tumor odontogênico queratocístico. Enquanto, né, o queratocisto ortoqueratinizado passou a se chamar cisto odontogênico ortoqueratinizado. Tá? Então, essa classificação perdurou até 2017, onde tivemos ali a 4ª classificação, e nessa classificação, a Organização Mundial da Saúde recuou na sua decisão e trouxe o então tumor odontogênico queratocístico novamente para o grupo dos cistos, devolveu o nome de queratocisto odontogênico para ele, tá? E o que nós temos hoje? O queratocisto, ele é apenas a variação, a antiga variação paraqueratinizado. Não existe mais a classificação queratocisto orto e paraqueratinizado, porque o ortoqueratinizado continua com a sua nômina de 2005, cisto odontogênico ortoqueratinizado. Tá? Então, é sobre o queratocisto odontogênico que nós vamos conversar hoje. Uma lesão cística, uma lesão diferente dos demais cistos odontogênicos, porque ele é um pouco mais invasivo, né? Ele cresce não somente por acúmulo de líquido, mas também por uma taxa mitótica um pouco aumentada em relação aos demais, e
pela sua recidiva ser bastante elevada, quando nós comparamos com os outros cistos. Então, essa é a classificação de 2017, né? Então, a gente observa o queratocisto odontogênico no grupo dos cistos odontogênicos de desenvolvimento, certo? E ele corresponde ao segundo cisto mais frequente dentro desse grupo, né? Ele perde para o cisto dentígero. Tá? Então, o queratocisto, ele, além de ser uma lesão recidivante, ele também é importante porque ele não é uma lesão rara, né? O queratocisto é uma lesão relativamente comum. E a gente vai encontrar o queratocisto em indivíduos adultos, né? Por volta ali da segunda, terceira década de vida, né? E o queratocisto é uma lesão que vai ter uma prevalência na região do ramo da mandíbula, tá? Porque ali é onde eu tenho o desenvolvimento dos molares e onde surge a maior quantidade dos remanescentes epiteliais da lâmina dentária, e também porque é justamente na região posterior da mandíbula que nós temos ali uma memória genética das células da camada basal do trígono retromolar, né? Onde essas células se comportam como uma lâmina dentária, podendo produzir queratocistos nessa região. E o queratocisto ele é radiolúcido e pode ser uni- ou multilocular, né? É importante que as questões de concurso público, né, provas de residência, elas geralmente colocam o queratocisto, na maioria das vezes, como um exemplo de lesão multilocular. Só que apenas cerca de 25%, 30% dos casos é que serão de fato multiloculares na imagem radiográfica. A grande maioria dos queratocistos são uniloculares. E essa multilocularidade muitas vezes está associado com a formação de lojas acessórias a partir dos microcistos satélites, ou por vamos dizer assim, um crescimento por conta da proliferação, ele vai acabar tendo uma borda mais contornada, festonada, né, o que do ponto de vista da imagem radiográfica, que é bidimensional, pode dar uma falsa impressão de uma multilocularidade, porque multilocularidade verdadeira no queratocisto é na casa de 3%, né, é bem diferente do que a gente costuma observar no ameloblastoma. Bom, nós estamos aqui para conversar sobre o tratamento dessa doença, né, e o tratamento varia desde técnicas conservadoras até uma ressecção, onde nós entendemos ali como um tratamento radical, né? Então, podemos utilizar enucleação ou curetagem, né, onde a conduta moderna, esses tratamentos devem ser acompanhados de métodos complementares que promovem uma certa margem de segurança, né? A ressecção, onde eu vou remover a lesão em um bloco único que contém não só o cisto, mas uma margem de tecido ao redor, geralmente tecido ósseo, né? É importante dizer aqui que raramente, né, a gente precisa lançar mão da ressecção no tratamento do queratocisto, ok? Na minha opinião, isso foi até um dos motivos que a Organização Mundial da Saúde resolveu trazer o queratocisto de volta para o grupo dos cistos, porque a gente observava um aumento da indicação desse tratamento radical, né? Então, ele, na verdade, nós ficamos sempre na dúvida, né, se ele é uma neoplasia cística ou se ele é um cisto com comportamento neoplásico. O fato é que ele é um cisto diferente, né, ele é um cisto mais agressivo que os demais, né, e ele tem, de fato, um comportamento de tumor. Podemos também utilizar métodos descompressivos, como a marsupialização e a descompressão propriamente dita, né, nós vamos falar bastante desse tratamento, que visa fazer com que uma lesão de grande extensão diminua de tamanho para que o tratamento cirúrgico seja menos agressivo, né, e com menos risco de dano a estruturas anatômicas próximas da lesão. Tá? Marsupialização e descompressão é um tratamento exclusivo para lesões císticas, que obviamente é o caso do queratocisto. Quando nós utilizamos enucleação ou a curetagem, eu preciso usar um tratamento complementar para garantir uma margem de segurança. A gente precisa entender que enucleação e curetagem não confere margem de segurança nenhuma. Então, eu tenho métodos que são
utilizados no tecido mole e também no tecido ósseo para eliminar possíveis microcistos que possam, num momento posterior, causar uma recidiva. Então, o uso do tratamento complementar, né, isso aí entrou, começou a ganhar uma força maior na literatura, né, isso por volta ali da década dos anos 2000, né, para frente. Por quê? Porque existia ali uma preocupação de fazer um tratamento que fosse conservador, mas que, ao mesmo tempo, fosse eficaz na prevenção de recidivas. E é justamente isso que a gente observa nos tratamentos complementares. Então, tem a excisão tegumentar, aplicada para tecidos moles, que estejam comprometidos pelo cisto, a ostectomia periférica, que é um método físico de desgaste ósseo, a crioterapia, que é uma margem de segurança por congelação, a partir do nitrogênio líquido, e a aplicação da solução de Carnoy, que é uma substância química, né, uma substância que particularmente a gente estudou bastante, tanto no mestrado quanto no doutorado. E podemos até fazer a associação das técnicas para conseguir ali uma margem de segurança até maior do que a que cada uma confere. Então, vamos começar do tratamento mais simples, né? A enucleação e a curetagem, né? Então, a gente vê ali na literatura algumas confusões no conceito dessas duas técnicas. Uma coisa que eu posso dizer para você que está me escutando é que enucleação e curetagem são métodos de exérese que não conferem margem de segurança. Ou seja, o instrumental cirúrgico será colocado entre a cápsula do queratocisto e o osso, tá? E o queratocisto será removido inteiramente nas duas técnicas. A grande diferença é que a enucleação, né, como o nome diz, né, eu vou remover esse cisto como um núcleo de dentro do osso, tá? Então, eu vou descolar a sua cápsula e ele vai ser removido não somente de forma completa, mas também de forma íntegra, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma ilustração, né, removida do livro do Peterson e do Rupp, né? Uma figura bastante conhecida de todos. Então, na enucleação, nós vamos fazer o nosso acesso cirúrgico, a osteotomia, né? Todas as manobras de diérese necessárias, e na hora que eu encontro a cápsula cística, né, eu vou introduzir um descolador e promover a soltura dessa cápsula do tecido ósseo, tá? A gente sabe que o queratocisto tem uma cápsula fina e friável muitas vezes. Então, pode ocorrer de, no momento da tentativa de uma enucleação, essa lesão se romper. Ora, se eu estou removendo a lesão de forma fragmentada, já não é uma enucleação. Certo? Então, a curetagem seria o método, tá, onde eu vou inserir um instrumental, novamente, entre o osso e a lesão. Mas esse instrumental não é mais um descolador, e sim uma cureta. Tá? E vou começar a raspar aquele osso para remover a lesão. Então, o que a gente geralmente observa na curetagem é que a lesão, ela é, vamos dizer assim, ela é removida por fragmentos. Isso não quer dizer que a lesão seja removida de forma incompleta. Eu tenho que me certificar pela observação da loja óssea que eu retirei todo o tecido patológico. A questão é que o tecido patológico será removido em fragmentos. Certo? Essa é a principal diferença entre enucleação e curetagem. Tá? Enucleação, então, eu uso um descolador e removo a lesão de maneira íntegra. E na curetagem eu uso uma cureta e a lesão, por ser um movimento cirúrgico, né, um pouco mais intempestivo, né, mais agressivo, eu acabo fragmentando a lesão. Tá? A curetagem, inclusive, é um método que a gente acaba fazendo quando a lesão não tem cápsula. Né? Então, quando eu vou fazer o tratamento conservador de uma lesão que não tem cápsula, a via de remoção acaba sendo a curetagem. Né? E o queratocisto tem uma cápsula. O problema é que a cápsula é fina, uma cápsula friável. Okay? O fato é, independentemente se a lesão vai ser removida por enucleação ou por uma curetagem, isso é uma exérese sem margem. Isso é que eu preciso pensar.
tá ok? Então, hoje em dia, esses métodos não são mais considerados tratamentos efetivos para o queratocisto. Eu tenho que utilizar um tratamento complementar para conferir a margem de segurança que esses métodos não deram. Então, eu tenho aqui um levantamento, né, de várias publicações, né, parte da nossa revisão de literatura dos trabalhos de mestrado, doutorado, onde a gente pode observar aqui um N, né, de 983 queratocistos, né, extraídos de vários trabalhos, e a gente pode observar que esse método, né, de enucleação ou curetagem, ele vai nos conferir uma recidiva, né, que varia ali de 6,2, né, o estudo que teve a menor recidiva, muito provavelmente por conta de um tempo de acompanhamento baixo, tá, até 55%, tá, a média de recidiva nesse tratamento é de 26%. E depois eu vou mostrar para vocês alguns índices com os tratamentos complementares, e vocês vão observar que há uma queda na recidiva do queratocisto. Então, o primeiro método que eu vou apresentar aqui é a excisão tegumentar, né, um tratamento muito defendido pelo Stoelinga, porque ele mostra nos seus trabalhos que o queratocisto pode surgir, de fato, da mucosa da região posterior da mandíbula e também no caso da região posterior da maxila, tanto no trígono retromolar quanto na tuberosidade maxilar. Imaginem vocês, se o queratocisto surge do epitélio dessas áreas, ele vai começar a migrar para dentro do osso. Ele vai ter um comportamento muito primitivo, à semelhança do que ocorre na própria lâmina dentária, lá na embriogênese. E quando isso acontece, o queratocisto vai estar aderido à mucosa dessas regiões. Então, clinicamente, quando você faz a palpação da lesão, você vai perceber que existe ali uma fenestração, uma área sem osso nessas regiões. Quando você usa um exame de imagem, você vai perceber novamente que não tem tecido ósseo nessas regiões. E quando você aborda cirurgicamente, você percebe que a mucosa muitas vezes é aderida na parede do queratocisto. É justamente o que está acontecendo nesse caso aqui. Olha só, a imagem radiográfica de um queratocisto de ramo mandibular. Notem que existe uma solução de continuidade na borda anterior do ramo da mandíbula, né? E no momento da cirurgia, nós percebemos que essa mucosa estava aderida na cápsula cística. Então, retiramos aqui a cápsula cística juntamente com o tecido de recobrimento, né, a mucosa daquela área. Tá? Isso é a análise histológica desse caso. Uma das análises que fizemos no nosso trabalho de mestrado, tá? Inclusive, se vocês tiverem interesse de ler, vocês têm um acesso fácil a esses estudos pelo Google, ou acessando a biblioteca da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia. Então, aqui nós temos, né, um microcisto satélite na mucosa que foi retirado. Vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu fizesse ali uma incisão de Winter, levando ali aquela mucosa do trígono retromolar no meu retalho, e fizesse a enucleação do queratocisto, no momento em que eu reposiciono o meu retalho, eu estou devolvendo um microcisto que existia ali, mas que, obviamente, não é passível de visualização a olho nu. Tá? Então, é interessante sempre observar isso. Tá? Se no exame de imagem, clinicamente, você perceber que a mucosa do trígono retromolar e da tuberosidade maxilar estão aderidas na cápsula do queratocisto, é mandatória a remoção desse tecido. Ok? Cerca de 50% das mucosas removidas do trígono retromolar e da tuberosidade maxilar em queratocistos que têm a fenestração óssea nessas regiões, cerca de 50% apresentarão microcistos satélites. O que daria, vamos dizer assim, nessa situação, um risco de 50% de recidiva, tá? Se você analisar pelo critério histológico. Uma outra forma de tratamento complementar, mas que é voltada para o osso, se chama ostectomia periférica. Esse é o tratamento complementar mais conhecido, mais simples. Qualquer profissional tem esse arsenal dentro do consultório para poder
realizar o tratamento complementar de um queratocisto odontogênico. Basta você utilizar uma peça reta e uma broca de desgaste. Então, após a enucleação desse queratocisto, eu vou desgastar cerca de 1 a 2 milímetros de toda a extensão da parede óssea da lesão, da parede óssea que estava em contato com a lesão, ok? Sempre fazendo com irrigação abundante, né, para que não haja ali um superaquecimento do osso, né, porque senão a gente pode apresentar ali algumas complicações pós-operatórias. E outro cuidado importante é o manuseio cuidadoso, né, dessa broca, né, para não haver ali lesão de feixe vasculonervoso alveolar inferior, lesão de raízes dentais. Então, precisa tomar cuidado com as estruturas anatômicas. Hoje em dia, nós temos aí a cirurgia piezoelétrica, né? As lâminas do piezo, elas são mais seguras para você fazer uma ostectomia periférica nas áreas próximas do feixe vasculonervoso alveolar inferior. Então, aqui tem um levantamento de alguns artigos, né? Então, de 98 a 2018, né? A gente vê pouca coisa sobre ostectomia periférica na literatura, embora seja o tratamento mais simples, né? A gente vê que a taxa de recidiva com esse tratamento, né? Enucleação ou curetagem associada à ostectomia periférica, ela fica ali entre 10% e 15%, né? Uma média ali de 13,8%. Então, a gente já observa ali uma queda em relação à enucleação sozinha, né, que teria ali uma média de 26%. Outro tratamento complementar é a crioterapia. Esse método se caracteriza por congelar o osso após a enucleação ou curetagem desse queratocisto. Tá? E nós vamos utilizar o nitrogênio líquido, que é o único crioterápico capaz de produzir um congelamento efetivo das células ósseas. Tá? Por quê? Porque o nitrogênio líquido é uma substância que fica armazenada numa temperatura de menos 196 graus Celsius. Quando ele está nessa temperatura, ele fica na forma líquida. Por isso que se chama nitrogênio líquido. Tá? Então, ele fica armazenado num cilindro, tá? Um cilindro térmico, né? E ele vai ser direcionado por uma cânula. Então, o que a gente vai fazer? Um profissional que está participando da cirurgia, né, que está de fora do campo cirúrgico, né, ele vai direcionar essa cânula para a cavidade, o cirurgião e o auxiliar vai afastar os tecidos moles de forma bem efetiva, né, manter um aspirador ali durante a aplicação, e ele vai acionar a liberação desse nitrogênio líquido. Ele vai ser liberado na forma líquida, só que no momento em que ele entra em contato com o ar atmosférico, nós sabemos ali que a temperatura é bem mais quente, né? Então, o que vai acontecer? Esse nitrogênio líquido, imediatamente, ele vai sofrer um processo de vaporização. E ele vai se tornar volátil. Ele congela a superfície óssea, tá? Mas esse vapor que gera com a sua aplicação pode congelar os outros tecidos moles. Então, por isso que é muito importante o auxiliar ficar aspirando durante a aplicação, né, para não congelar inadvertidamente a mucosa da língua, a mucosa do retalho cirúrgico, porque se congela o retalho cirúrgico, ele vai necrosar, e aí, obviamente, você vai ter uma deiscência no pós-operatório. Tá? A complicação mais temida da crioterapia, sem dúvida alguma, é a fratura de mandíbula, que vai acontecer ali, na maioria dos casos, por volta dos 14 dias. Tá? E isso está relacionado com o congelamento excessivo. Tá? Esse método de crioterapia, ele vai causar ali um congelamento de aproximadamente 1,5 milímetros de profundidade quando você faz uma aplicação de 1 minuto. Tá? Então, se você aplica mais de 1 minuto, você pode ter uma profundidade de congelação maior. Né? Então, tem que se tomar cuidado. Se congelar o periósteo do osso, esse osso vai sofrer muito e perder um pouco a capacidade de remodelação. Por isso que ele acaba fraturando. Tá? A crioterapia, ela vai fazer um congelamento, então, da parte orgânica e vai permanecer a parte inorgânica. Isso gera o quê? Diminui como se diz assim, vai aumentar, na verdade, a dureza do osso, né? E o osso fica um pouco menos resiliente.
né? Fica vitrificado, facilita a fratura, tá? Então, é um método, inclusive, que caiu muito em desuso. Nós temos aí profissionais bastante respeitados no Brasil, né, que utilizavam a crioterapia, pelo menos alguns deles, né, conversando, a gente vê que houve aí uma certa substituição desse método por exemplo, a ostectomia periférica, que é um tratamento que tem menos risco, tá? Isso não quer dizer que a crioterapia não seja efetiva. Então, nós vemos aqui, né, nós temos trabalhos que mostram 0% de recidiva, um estudo do Pogel, né, da década de 90, mas também esse outro artigo, também da década de 90, né, mostra aqui quase 40% de recidiva, né? Então, a gente vê ali resultados bem controversos, mas a média, né, considerando aqui 75 casos, né, em torno de 13%. Bom, chegamos na solução de Carnoy, né, que, sem dúvida alguma, é o tratamento mais estudado. Não é o mais usado, mas é o mais estudado. É o que tem maior quantidade de publicações dentro desse assunto aí de tratamentos complementares para o queratocisto odontogênico. Então, essa é a formulação da solução de Carnoy, que leva 3 ml de clorofórmio, 6 ml de álcool absoluto, 1 ml de ácido glacial acético e 1 grama de cloreto férrico, né? Então, isso aí vai gerar uma solução de 10 ml. Então, cada 10 ml de solução de Carnoy vai ter essa composição que eu apresentei. A solução de Carnoy ela foi proposta, né, por um patologista, padre, né, chamado Jean-Baptiste Carnoy, né? Ele era botânico também. Na verdade, ele tinha essas 3 atribuições, né? Ele era patologista, padre e botânico, né? O fato de ser padre é só uma curiosidade, mas botânico, ele estudava, né, as plantas, então ele criou esse fixador tecidual, tá? Posteriormente, a solução de Carnoy foi utilizada também em tecido animal como fixador, e na década de 20, tivemos aí o primeiro uso cirúrgico da solução de Carnoy para tratamento de cistos pilonidais, nem é da área odontológica, né? O primeiro que utilizou solução de Carnoy, né, no tratamento do queratocisto foi Vor Smith e Stoelinga, né? Então, eles, na década de 80, fizeram aí uma publicação sobre a utilização da solução de Carnoy em queratocistos odontogênicos. E houve, né, comparando, né, o grupo controle que não recebeu a solução de Carnoy e o grupo de estudo que recebeu, houve ali uma queda bastante interessante nos índices de recidiva. E a solução de Carnoy, o que ela faz? Ela promove fixação tecidual, né? Em vivo, o que ela faz é denaturação da proteína. Então, se você aplica num tecido vivo, você vai criar uma mortificação daquele tecido. A ideia é, se eu tiver naquela margem óssea um microcisto satélite, eu consigo promover a necrose desse microcisto satélite. Isso é o que acontece em todos os tratamentos complementares, tá? Então, se eu tiver um microcisto satélite na mucosa, a excisão tegumentar removeria esse microcisto na mucosa. Se eu tiver na margem óssea, a gente vai conseguir remover esse microcisto com a ostectomia periférica, pelo desgaste, vai conseguir congelar esse microcisto com a crioterapia ou fixá-lo com a solução de Carnoy. Interessante aqui que a solução de Carnoy ela promove uma margem de segurança de aproximadamente 1 milímetro para cada 3 minutos de aplicação, ok? Então, isso foi mostrado em estudos experimentais. Então, você vai aplicar a solução de Carnoy durante 3 minutos. Então, do ponto de vista teórico, né, você teria ali uma profundidade de fixação tecidual de aproximadamente 1 milímetro. Esse é o método da aplicação. Então, nós colocamos, né, uma gaze dentro da cavidade óssea, os afastadores têm que ser posicionados nos retalhos, né, para poder manter a proteção desse tecido mole. De preferência, colocar um aspirador no fundo do retalho para aspirar, e você vai gotejar a solução de Carnoy na gaze. Não é irrigação abundante, tá? Então, essa gaze fica embebida, e essa gaze embebida fica em contato com a parede óssea durante 3 minutos, ok? É recomendado
evitar a aplicação da solução de Carnoy em tecido nervoso, porque ela causa uma degeneração axonal se o tempo for maior do que 3 minutos. Tá? Isso aí já foi demonstrado na literatura por um estudo de Fresh, na década de 90. E então o que a gente vê, né, com relação ao uso clínico da solução de Carnoy, inclusive nos estudos que nós fizemos, é que se você aplica a solução de Carnoy numa cavidade óssea que não tem exposição do nervo alveolar inferior, a chance de uma parestesia é praticamente zero. Tá? Nós não tivemos nenhum caso de parestesia nos nossos pacientes onde o nervo não era exposto. Né? Ao passo que isso é demonstrado na literatura para a crioterapia. A crioterapia consegue congelar o nervo mesmo quando o nervo não está exposto na loja. Tá? Agora, quando o nervo está exposto, tá? Então a gente seguiu a recomendação desse autor que fez um estudo em mandíbulas de rato, de coelhos, tá? E fizemos esse tempo máximo de 3 minutos, tá? Todos os pacientes que tiveram o nervo exposto apresentaram parestesia, mas essa parestesia foi transitória. Isso foi muito interessante. Nós fizemos testes, né, na região labial e os pacientes apresentaram melhora da parestesia. Né? Então, isso mostra para a gente que é um uso seguro desde que sejam tomados os cuidados necessários. O grande problema da solução de Carnoy nos dias de hoje é a presença do formaldeído na sua fórmula, o que dificulta muito, porque você não consegue mais a produção da solução de Carnoy numa farmácia de manipulação. Né? Então, existem aí umas restrições legais para o uso do formaldeído. Né? Mas as farmácias hospitalares podem produzir, né, a solução de Carnoy, e existe também empresas, né, que fazem a comercialização dessa substância. Muito bem. Aqui nós temos, né, um levantamento de alguns artigos, né, totalizando aqui 244 lesões de queratocisto odontogênico, né? E temos aqui o prazer de citar até 2 artigos que publicamos, né? E a gente pode observar que as taxas elas variam de 0% a 14%. E o que a gente vê muito nos estudos é que os estudos colocam uma casuística com um tempo de acompanhamento baixo. Né? Então, a gente fez um tempo de acompanhamento maior. E quando você faz um tempo de acompanhamento maior, as recidivas elas surgem, elas aparecem. Né? Então, nós tivemos aqui na nossa tese de doutorado, né, 14% de recidiva. Esse outro estudo, onde a gente teve um intervalo de acompanhamento menor, né, notem que foi 4,5%. O fato é que a solução de Carnoy ela está ali, né, caminhando junto com a ostectomia periférica e a crioterapia, diminuindo a taxa de recidiva dos queratocistos. Obviamente, não é uma taxa de recidiva tão baixa quanto a ressecção. O que eu busco nesse tratamento, na verdade, não é somente a cura. Eu tenho que imaginar que é como se fosse uma balança. De um lado da balança eu tenho o tratamento totalmente conservador, que seria a enucleação, onde eu conservo muito tecido, mas tenho um alto índice de recidiva, e do outro lado eu teria a ressecção, que é um método que vai me dar uma taxa de recidiva menor, com certeza, mas onde a agressividade do tratamento vai gerar um dano anatômico muito grande. Tá? Então, o uso da enucleação ou curetagem associado a um dos tratamentos complementares, ou a 2 desses tratamentos complementares, a gente ficaria ali no meio da balança. Tá? Que seria, vamos dizer, o bom senso do tratamento dessa lesão. Então, vemos aqui uma média de 9%. Né? Então, uma taxa aceitável quando você analisa um período longo de acompanhamento pós-operatório. Tá? É importante colocar aqui, inclusive, que a grande maioria dos queratocistos recidivam até o 3º ano do pós-operatório. Por quê? A taxa de crescimento de uma recidiva de queratocisto varia, tá? de 2 a 14 milímetros ao ano. A média desse crescimento é de 7 milímetros. Se eu pegar a média, tá?
em 3 anos de acompanhamento, nós teríamos uma lesão de aproximadamente 2,1 milímetros de diâmetro, o que é detectável num exame radiográfico ou tomográfico. Então, essa revisão sistemática, né, mostra, né, que o uso associado da solução de Carnoy com a ostectomia periférica, pelo menos nos estudos que foram selecionados, indicou uma taxa de recidiva de 0%, uma taxa de recidiva semelhante ao da ressecção. Tá? E olha só, para a enucleação sozinha, 26%, bate com aquele dado que eu passei no início. Né? Então, a gente observa que os tratamentos complementares, de fato, são efetivos. Esse é o nosso estudo, publicado na Oral Disease em 2012. Tá? Então, a gente observa aqui uma taxa de recidiva de 4,5%, em uma casuística de 24 queratocistos odontogênicos, né? Num intervalo de 12 a 72 meses e uma média de 42 meses. Né? Uma média ali de quase 4 anos, de 4 anos, vamos colocar assim. Né? Uma média superior ao período de maior risco. Só que a gente tem ali muitos casos onde a taxa de acompanhamento foi inferior a esse período de 3 anos. Né? Então, por isso que essa taxa sempre pode aumentar. Bom, sem dúvida alguma, o tratamento mais efetivo, o tratamento mais curativo para um queratocisto odontogênico é o método chamado de ressecção. Tá? O que é a ressecção, então? É quando eu removo a lesão em um bloco único que contém, além da própria lesão, uma margem de tecido ao redor. Tá? Então, nesse caso aqui que vocês estão vendo, né? Esse desenho aqui é do livro do Rupp, né? O clássico desenho do Rupp. Então, vocês podem observar que foi feita uma osteotomia à distância da lesão, tanto na área mais anterior quanto na área mais posterior, e o tumor ele é removido juntamente com essa margem de tecido aparentemente sadio, né? Para garantir, né, a chamada margem de segurança, ok? A margem de segurança, por exemplo, para o ameloblastoma é de 1 centímetro, né, porque tem estudo que mostra que você pode ter lesão até 8 milímetros da margem radiográfica. Então, você usa a radiografia panorâmica para planejar sua ressecção, você vai lá e coloca 1 centímetro de margem. Quando analisado do ponto histológico, você pode ter até 8 milímetros, além da imagem radiográfica, a presença de tumor. Tá? Esse dado não existe para o queratocisto, a gente não sabe isso. Tá? O fato é que os tratamentos complementares, eles vão dar uma margem ali que varia em torno de 1,5 milímetro, né? E eles são efetivos. Então, isso mostra para nós que não há necessidade de usar uma margem de segurança de 1 centímetro no queratocisto. Tá? A ameloblastoma é uma outra história. Se precisar, viu, Mariana, numa outra ocasião, aí a gente volta e conversa sobre o ameloblastoma. Mas no queratocisto, a conversa é diferente. Tá? Eu posso ser mais conservador mesmo. Bom, as ressecções elas podem ser ósseas, quando a margem de segurança é totalmente óssea, né? Ela pode ser de tecido mole, quando envolve apenas tecido mole. Então, isso no caso de um queratocisto, dificilmente a gente vai realizar, excetuando-se casos de recidivas em tecidos moles. Tá? E as ressecções compostas, que são quando eu envolvo tanto tecido mole quanto ósseo na margem de segurança. Tá? Se eu estiver ressecando uma lesão na maxila, eu chamo de ressecção maxilar. Se eu estiver ressecando na mandíbula, chamo de ressecção mandibular. Tá? Como o que define o tipo de ressecção é o órgão onde ele está e não a lesão, então eu também posso chamar de maxilectomia as ressecções maxilares e mandibulectomia as ressecções mandibulares. Tá? E essas maxilectomias e mandibulectomias podem ser totais, quando eu removo toda a maxila ou toda a mandíbula,
ou ainda podem ser parciais, que é o que nós usamos na maioria dos casos, removendo apenas uma parte do osso, que é o suficiente para dar aquela margem de segurança necessária no tratamento. Tá? Essas ressecções parciais na maxila, elas são classificadas em infra, meso e supraestrutura. Na verdade, a classificação das ressecções na maxila é bastante complexa, tá? Mas, resumidamente aqui, né, eu poderia chamar de infra, meso e supraestrutura. Eu já vou explicar o que é isso. E no caso da mandíbula, tá, nós temos nas ressecções mandibulares parciais, as ressecções marginais, a segmentar e a lateral. Então, o que seria uma maxilectomia de infraestrutura? É aquela que abrange apenas o processo alveolar. Tá? Ela não causa trepanação da via aérea. Eu não tenho trepanação do soalho de cavidade nasal, nem do soalho do seio maxilar. Okay? Numa lesão odontogênica, dificilmente a gente vai realizar esse tipo de ressecção. Tá? Precisa lembrar que essa classificação é proveniente da literatura de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, eu posso ter ali pequenos carcinomas espinocelulares de mucosa, onde a ressecção pode ser de infraestrutura, sem comprometer o processo alveolar. Quando é lesão odontogênica, dificilmente isso acontece. Tá? Então, a gente vai acabar caindo numa maxilectomia de, no mínimo, uma mesoestrutura. Tá? Então, a mesoestrutura seria aquela que trepana a via aérea, soalho de seio maxilar ou cavidade nasal. Tá? E, obviamente, não se estende até o soalho orbital. Tá? Então, as maxilectomias de mesoestrutura, elas não levam à necessidade de reconstrução do soalho orbital. Tá? A de supraestrutura é a mais complicada, obviamente, a que teria ali uma demanda reconstrutiva maior. Né? Então, a supraestrutura seria aquele andar de cima, né, já envolvendo o soalho orbital. Na verdade, como que a gente denomina as maxilectomias? Se for apenas de processo alveolar, infraestrutura. Se envolver a via aérea, seio maxilar ou cavidade nasal, eu chamo de inframesoestrutura. E se chega no soalho orbital, inframeso-supraestrutura. Tá? Na mandíbula, se eu conseguir margear o tumor sem causar a divisão da porção residual da mandíbula, ou melhor, sem causar a segmentação da porção residual da mandíbula, eu chamo de ressecção marginal. Ok? Tome cuidado com isso. Isso tem uma confusão grande na literatura, tá? Essa nomenclatura é bastante confusa, tá? Então eu recomendo que vocês busquem aí a literatura de livros em inglês, no original, para entender isso aqui. Tá? A ressecção marginal, então, é aquela que promove a margem de segurança sem segmentar a parte residual da mandíbula, ou seja, a mandíbula preserva a sua continuidade. Tá? A ressecção segmentar, ela já promove segmentação da porção residual da mandíbula. Tá? Então, a ressecção segmentar, ela promove encurtamento da mandíbula. Do ponto de vista reconstrutivo, é pior do que a marginal. Tá? O que vai definir se uma ressecção será marginal ou segmentar, o que vai definir se uma ressecção é de infraestrutura ou de inframesoestrutura, é o tamanho do tumor. A margem de segurança que eu vou conferir para o tumor é uma margem de segurança padronizada para cada tipo de tumor. Certo? Para cada tipo de lesão. No caso do queratocisto, não é tumor, é um cisto. Tá? E temos a ressecção chamada de lateral, que é aquela que promove desarticulação temporomandibular. Tá? Ela também pode ser chamada de segmentar, mas é uma segmentar com desarticulação. Importante aqui, né? Do ponto de vista reconstrutivo, esse terceiro tipo que eu citei é a mais difícil de reconstruir, porque eu também teria que reconstruir a articulação temporomandibular. Então, vejam que a ressecção, embora ela seja um tratamento bastante curativo, por conta da margem de segurança, ela, obviamente, vai gerar uma perda tecidual maior
e uma necessidade maior de reconstrução. Tá? Então, alguns serviços vão ter uma escassez maior de recursos para reconstruir e reabilitar esses pacientes. Né? Então, como eu trabalho em um hospital público de referência, com uma demanda muito grande de cistos e tumores odontogênicos, a gente sempre que possível tenta executar tratamentos conservadores. Então, notem, a literatura mostra, né, índices que variam de 0 a 14% na ressecção. Né? Notem que não é 0%. Né? É interessante esse caso aqui, né, um trabalho de 7 queratocistos, né, e um caso recidivou. Né? Uma das explicações, né, que foram colocadas é que pode ter havido uma recidiva pelo tecido mole, tá? No enxerto. O que é interessante, a ressecção, se ela for realizada no osso e não eliminar aquele microcisto que está no tecido mole, ela não vai ser totalmente eficaz para prevenir uma recidiva. Mas, de fato, né, se analisarmos aqui 142 casos em diversos artigos, apenas 2 tiveram recidiva, né? Apenas 2 pacientes, né? Então, 1,4%. De fato, é um índice de recidiva baixo, muito bom. Né? O problema da ressecção não é a questão da recidiva, o problema é a questão da reabilitação necessária para esse paciente. Esse artigo, ele faz uma análise retrospectiva de queratocistos tratados com ressecção, né? E na observação dos autores, a principal justificativa para a indicação da ressecção, vamos dizer assim, prudente no queratocisto, né, seria o envolvimento dos músculos mastigatórios, em especial os músculos pterigoideus. Tá? Então, a região do espaço ptérigo-mandibular, onde eu tenho ali o músculo pterigoideu medial delimitando medialmente e o pterigoideu lateral delimitando superiormente. Tá? Então, quando eu tenho lesões que se estendem para esse espaço mastigatório, já representa uma indicação coerente para a ressecção. E, por fim, temos a marsupialização e a descompressão, né, que são os métodos descompressivos. Né? A marsupialização, esse nome vem de marsupialis, né? A gente tem aí alguns animais australianos, né, que tem uma bolsa no corpo, um marsúpio. Tá? Então, a ideia da marsupialização é transformar uma cavidade cística em uma bolsa, fazendo a abertura da lesão. Então, eu vou aspirar o conteúdo líquido dessa lesão, depois eu removo um fragmento de mucosa, se tiver osso, remove osso também, até chegar na cápsula cística, e remove parte da cápsula cística. Vai ficar uma abertura. Né? E quando eu crio essa abertura, eu faço a sutura da mucosa oral na parede do cisto. Obviamente, esse tratamento serve para quê? Para eliminar a pressão interna da lesão, porque o crescimento do queratocisto se dá por proliferação celular e também por acúmulo de líquido, a semelhança dos demais cistos. Então, quando eu elimino a pressão cística, o queratocisto ele tende a diminuir de tamanho. Por que ele diminui? Porque se ele não cresce mais por acúmulo de líquido, por outro lado, eu tenho o metabolismo ósseo, a remodelação óssea. Então, o tecido ósseo ao redor vai remodelando, e agora o osso vai empurrar o queratocisto. E esse queratocisto vai diminuindo de tamanho. Tá? Então, aquelas grandes lesões císticas que podem aí gerar risco de fratura da mandíbula num tratamento cirúrgico, ou grandes lesões císticas que se aproximam do soalho orbital, da fossa pitérigo-palatina, né, que poderiam causar ali dano a essas áreas anatômicas, lesão das estruturas que nelas estão, eu poderia utilizar esse método justamente para que a lesão diminua de tamanho e se afaste das estruturas anatômicas, ou diminua de tamanho e com a formação de osso diminuísse ali a possibilidade de uma fratura mandibular. Então, essas são as indicações para fazer a marsupialização.
Como a lesão diminui, a abertura que eu faço também vai diminuir. Por isso que é importante na marsupialização fazermos uma abertura grande. Se eu fizer uma abertura muito pequena, o que vai acontecer? A abertura se fecha rapidamente e a lesão vai perder a capacidade de descompressão. Tá? No caso do queratocisto em especial, é um cisto que sofre muita metaplasia por conta da marsupialização. Então, o epitélio paraqueratinizado, que é bem fino, ele se transforma num epitélio escamoso. Tá? Ao invés de ter ali uma presença de 4, 6 camadas, vai apresentar a presença de múltiplas camadas celulares, o epitélio fica bem espesso. A parede do cisto também fica espessa. Tá? Então, o espessamento dessa parede também contribui para o colabamento das paredes císticas. Tá? Então, a abertura se fecha, eu tenho um colabamento das paredes císticas e ele para de descomprimir. Por isso que é importante fazer uma abertura grande. Tá? Aí muitos criticam a marsupialização pela seguinte razão. Se eu faço uma abertura grande, tem a possibilidade de entrada de alimentos ali, né? E fica sendo ruim para o paciente higienizar. Tá? De fato, isso é uma desvantagem da marsupialização. Para resolver esse problema, existe a descompressão, que é uma técnica um pouco mais moderna, mais nova, tá? Onde se utiliza um dispositivo de plástico rígido que mantém a abertura durante o período descompressivo. Então, na descompressão, eu posso fazer uma abertura pequenininha, tá? E quando eu coloco aquele dispositivo, o próprio dispositivo impede o fechamento. O que eu vejo na prática é que as pessoas fazem um tratamento meio híbrido, né? Pega lá, por exemplo, um conta-gotas e bota na abertura criada, sutura, aí passa 7 dias, tem que tirar o dispositivo, tá? Isso daí, na verdade, é uma descompressão, mas que vai funcionar como marsupialização. A ideia da descompressão é que o dispositivo fique. Então, esse dispositivo ele tem que ser mantido naquele local por algum tipo de aparato que o prenda nos tecidos. Tá? Uma forma de se fazer isso, né, que eu particularmente não gosto, é pegar um dispositivo plástico, pode ser um sugador odontológico, você esquenta a ponta dele numa lamparina e comprime numa superfície lisa. Aí o que você vai criar? Você vai criar uma aba. Você faz isso nas duas pontas. Então, quando você coloca o dispositivo, você sutura, fica uma aba interna e uma aba externa. Tá? Depois que você tira as suturas com 7 dias, a aba interna impede o dispositivo de sair. E a aba externa impede o dispositivo de entrar. Estou ensinando isso aqui. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu gosto de uma outra forma. A gente prender o dispositivo com um fio de aço no dente mais próximo. Tá? Eu acho que fica mais higiênico para o paciente, menos risco de deslocamento desse dispositivo ou para dentro da cavidade cística ou para fora. Porque se desloca para dentro da cavidade cística é mais simples, né? O problema é quando desloca para fora e, de repente, o paciente pode engolir esse dispositivo ou, de repente, aspirar, né? Eu tenho um pouco de preocupação com relação ao que ocorre com esses dispositivos, né? É que, como eu digo, a maioria dos profissionais coloca o dispositivo só durante 7 dias, tá? Isso daí não é exatamente a técnica de descompressão na sua essência, tá? Então, se a aberturinha for pequena e você tirou o dispositivo, o que vai acontecer? Ele vai fechar, tá? Então, se a lesão for uma lesão bem grande, você vai ter uma perda da capacidade descompressiva de uma maneira muito rápida. Marsupialização e descompressão são 2 tratamentos que diferem do ponto de vista técnico, mas que são semelhantes nas suas indicações e nos seus benefícios. Todas as indicações que eu citei para vocês em relação à marsupialização servem também para a descompressão. O que define a escolha de um método ou outro acaba sendo a preferência profissional. Tá? Alguns profissionais preferem marsupialização, outros profissionais preferem descompressão. Né? Para aqueles que dizem, né, que a marsupialização favorece mais a entrada de alimento, eu também vou colocar aqui uma outra questão. Né? Na descompressão, é mais difícil entrar, mas quando entra também é mais difícil de remover lá de dentro. Tá? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Né? Eu, na verdade, não sou partidário de nenhum dos 2 tratamentos. Eu acabo escolhendo um ou outro de acordo com as características do caso. Tá?
Vamos lá. Aqui nós temos um esquema de uma lesão cística. Notem aqui que nós temos o lúmen, onde é a cavidade, onde fica o líquido. Temos o revestimento epitelial, que no caso do queratocisto é um revestimento paraqueratinizado. Temos uma cápsula, e nessa cápsula nós temos os microcistos satélites. Microcisto satélite fica na cápsula. Tá? O que acontece às vezes é que o microcisto pode estar na interface da cápsula com o osso. E durante a remoção, esse microcisto pode de repente ficar. Os poucos estudos, tá, que foram feitos aí com ressecções não conseguiram mostrar de forma clara a presença de microcisto no osso. Mas existem aí alguns relatos de caso, né? Eu me lembro de já ter lido trabalho de relato de caso demonstrando microcisto no osso. Tá? É uma possibilidade que existe sim. Tá? Então, aqui nesse esquema, a gente está vendo, né, essa parte preta, que seria o osso. Tá bom? Então, imaginem vocês um microcisto que está ali na interface da cápsula com o osso. Quando eu faço um tratamento descompressivo, seja marsupialização ou descompressão, o que vai acontecer? A lesão ela vai diminuir. Todos os microcistos que tiverem na cápsula vão acompanhar a involução da lesão. Mas, se eu tiver um microcisto na interface com o osso, ele pode ficar para trás. Então, a lesão ela vai diminuindo de tamanho e o microcisto ele fica ali, né, podendo, lá na frente, causar uma recidiva. Porque mesmo quando eu fizer a enucleação, tá, então eu esperei ali alguns meses, fiz a enucleação, depois que a lesão diminuiu de tamanho, tá, e aquela lesão residual vai manifestar lá na frente um queratocisto odontogênico recidivado. Né? Então, aquela lesão, aquele microcisto satélite vai começar a crescer. Como eu disse para vocês, a taxa de crescimento é de aproximadamente 7 milímetros ao ano. Então, se você fizer um acompanhamento regular do paciente, com tomografias anuais, é muito possível que, por volta do 3º ano, já tenha uma imagem detectada. Bom, a gente vê essa explicação e dá a impressão, né, de que eu não posso marsupializar ou descomprimir um queratocisto, porque vai haver recidiva. O que eu acabei de explicar aqui é o mecanismo pelo qual a recidiva acontece. Tá? Só que recidiva também ocorre nos outros tratamentos. O que a gente precisa fazer é comparar esse tratamento, marsupialização e descompressão, com os demais. E quando a gente compara, a gente vê que temos trabalhos na literatura que mostram 0% de recidiva e trabalhos que mostram 26%. Tá? Já está melhor do que a enucleação, porque tem trabalho que mostra 50% de recidiva na enucleação, quando não se usa tratamento complementar. Tá? Então, a média que a gente obtém aqui, ó, em 157 queratocistos analisados, é de 7,6%. Agora, tem uma questão importante aqui. A marsupialização, ela pode, conceitualmente, ser utilizada como tratamento único, até a involução completa da lesão. Tá? Inclusive, já ocorreu na literatura, né, trabalho que indicou esse método de tratamento. Só que o mesmo autor, né, que foi o Pogrom, ele depois, humildemente, ele publicou uma carta recomendando que fosse desconsiderada a proposta de marsupialização como tratamento único. Por quê? Porque ele começou a observar que nos próprios casos ele teve recidivas posteriormente. E as recidivas, elas surgem no tecido mole. Recidivas em tecidos moles demoram mais para se manifestar. Por quê? Tecido mole não tem imagem radiográfica. Isso justifica recidivas com períodos longos de acompanhamento. Muitas dessas recidivas de queratocisto que são detectadas 10, 15 anos depois, podem ser explicadas pela presença de uma lesão residual no tecido mole que leva um determinado tempo para alcançar o osso e aí sim provocar uma imagem radiográfica. O que a gente acaba vendo aqui é o seguinte, nesses estudos, existem casos onde se utilizou marsupialização sem a remoção posterior e temos casos onde se utilizou a marsupialização com remoção posterior. E no caso da descompressão, a descompressão manda a remoção posterior.
Quando eu faço uma descompressão, já fica implícito que eu vou retirar a lesão depois. O que a gente vê na literatura é que os índices de recidivas são menores quando nós removemos a lesão residual. Isso é muito importante. Eu, particularmente, não recomendo o tratamento só com marsupialização. Eu não faço. Mesmo que a lesão desapareça clinicamente, tá? Eu vou mostrar até um caso hoje para vocês. Mesmo que a lesão desapareça clinicamente, fique apenas uma mucosa no local, é interessante a remoção cirúrgica, porque quando analisado histologicamente, aquela mucosa, que é o resíduo do cisto marsupializado até o final, ela mostra características histológicas do queratocisto, inclusive os microcistos. Se eu pensar que o epitélio do cisto se integra no epitélio da mucosa oral, se esse queratocisto tiver microcisto na sua cápsula, o microcisto vai parar onde? Na submucosa, gerando ali possíveis recidivas nos tecidos moles, como eu citei. Esse é o nosso trabalho de doutorado. Uma das análises que fizemos foi a comparação da descompressão, né? A gente usou o termo descompressão no estudo, com a enucleação. Só que, na nossa casuística, todos os casos receberam tratamento complementar. Então, foi uma análise de enucleação com tratamento complementar, comparada com descompressão mais enucleação e tratamento complementar. Tá? E o que a gente observou? Acompanhando esses pacientes anualmente, tá? Estabelecendo um risco acumulado de recidiva, que é a forma mais correta de analisar a recidiva de uma lesão como essa. Tá? E não simplesmente pegar o valor mínimo, o valor máximo, somar tudo, dividir e ter uma média do tempo de acompanhamento. Não. Calcular o índice acumulado de recidiva. Ou seja, quanto no primeiro ano, quanto que foi a recidiva? X. No segundo ano, quanto foi a recidiva? Y. No terceiro ano, quanto foi a recidiva? Z. E aí eu vou observando anualmente o aumento do risco da recidiva. Tá? E fizemos isso comparando os dois tratamentos. Né? Olha que interessante, em 5 anos, tá? Nós observamos aqui 19% de recidiva na enucleação com tratamento complementar. Esse tratamento complementar foi ostectomia periférica e solução de Carnoy, em alguns casos só ostectomia periférica. E na descompressão, idem. Tá? Olha só, o índice da descompressão foi 15%. O que eu posso afirmar aqui? A descompressão não aumentou o risco da recidiva quando eu trato o queratocisto odontogênico, utilizando esses métodos. Tá? Posso ter recidiva? Posso. A recidiva é explicada por um possível microcisto que pode ser ficar para trás no momento em que a lesão vai evoluindo? Pode. Mas isso não quer dizer que o risco será maior de uma recidiva do que quando eu faço a enucleação direta. Tá? Então, eu particularmente acho um tratamento muito interessante para casos indicados. Tá? Eu acho que tem que ter uma indicação adequada para você fazer a marsupialização e a descompressão. O tratamento que eu prefiro é a enucleação direta. Então, foi feito até um gráfico de sobrevida, né, que mostra para a gente aqui o aumento da recidiva ao longo do passado, à medida que os meses vão se passando. Né? Então, tivemos aqui duas curvas, a curva verde é da descompressão, a curva azul da enucleação, e vocês podem observar que elas andam juntas, do 30º mês até por volta do 70º mês, elas andam juntas, ok? Depois eu tive um aumento da curva aqui no grupo enucleação, porque por uma questão simples, eu tive um segmento maior no grupo de enucleação do que na descompressão. Bom, o que eu tinha para falar com vocês de conceitos era isso. Eu trouxe aqui 3 casos apenas, tá? Para ilustrar tudo isso que a gente falou. Prometo que não vou me alongar muito. Então, esse primeiro caso é um caso que eu acompanhei no meu primeiro ano de residência. Tá? Eu era R1, entrei nessa cirurgia. Né? E esse paciente foi operado com acesso extraoral, acesso submandibular. Foi feito uma osteotomia na parede vestibular da maxila.
da mandíbula, desculpem, a enucleação da lesão e o tratamento complementar com ostectomia periférica. Notem que é uma lesão que tem um padrão multilocular, né? Isso aumenta a chance da recidiva. E tivemos a oportunidade de operar esse paciente novamente quando estávamos ali no finalzinho do R2, já virando R3. Então, nós tivemos aqui, na verdade, já no R3, melhor dizendo. Aqui nós temos aqui o tratamento inicial. Olha só, com 6 meses, a imagem radiográfica estava linda, formação óssea, ok, perfeito. Com 2 anos apareceu uma imagem suspeita, 2 anos e meio essa imagem aumentou. Tá? Então aqui, muito provavelmente, estamos diante de uma recidiva. O que nós fizemos? Nós puncionamos e observamos aqui a presença de queratina, né? Então isso aqui para a gente foi um indício de que estávamos mesmo diante de uma recidiva. Então, o paciente ele foi submetido à enucleação da lesão, né? Uma lesão pequena, a gente fazendo ali o acompanhamento tomográfico anual, de forma regular, a gente tem essa vantagem de conseguir detectar a recidiva enquanto ainda é pequena, né? Então, fizemos aqui a enucleação e o tratamento complementar, ostectomia periférica e aplicação da solução de Carnoy. Então, aqui, mais uma vez, né, a técnica de aplicação, a gase colocada na cavidade e nós gotejamos a substância e mantemos essa gase embebida durante 3 minutos na parede óssea. Então, aqui, após o tratamento complementar, notem, né, que fica até a cavidade óssea fica sequinha, né, porque existe um hemostático na fórmula da solução de Carnoy também. Isso que vocês estão vendo é uma pequena fenestração do nervo alveolar inferior, do canal mandibular, com a exposição do nervo alveolar inferior. Esse foi um dos pacientes que eu citei, né, que tiveram parestesia, mas essa parestesia dele se resolveu por completo, tá? Porque nós respeitamos o tempo de 3 minutos. O trabalho do Frelich mostrou que acima de 3 minutos começa a ter degeneração axonal, né, a degeneração valeriana, e isso vai atrapalhar, obviamente, na reparação do nervo. Até 3 minutos, o que se explica é simplesmente um edema no tecido epineural, tá? Então, esse edema comprimiria o axônio, mas não causaria uma degeneração do nervo. Pós-operatório de 5 anos da primeira cirurgia, de 2 anos e meio da segunda, a gente tem que contar desde a primeira, tá? Porque você pode ter uma recidiva numa pequena área, tá, da primeira intervenção, e as outras áreas ainda estão em risco, né? E, olha só, chegamos em 8 anos e meio da primeira cirurgia e 6 anos da segunda. Tem muito mais, tá? Mas a gente acaba perdendo o segmento dos pacientes, né? Então, isso aqui é o período máximo que eu consegui acompanhar do paciente. Mas um período satisfatório. Então, aqui a gente observa, né, a ausência da recidiva, né, a gente vê aqui na tomografia neoformação óssea, a ausência de uma lesão, num período considerado satisfatório de acompanhamento. Bom, esse foi um dos casos mais interessantes que a gente tratou até aqui, né? Então, uma lesão pouco usual, né, de queratocisto odontogênico, envolvendo ali ramo mandibular, processo coronoide côndilo. Tá? Esse caso foi tratado por um colega. E o tratamento que foi feito foi a enucleação e a ostectomia periférica. Tá? Era um colega que trabalhava no mesmo hospital que eu trabalho hoje. O que aconteceu? O colega, ele na verdade, não está trabalhando conosco, o paciente teve uma recidiva. Né? Então, eu acabei ficando como responsável da condução do paciente. De fato, uma lesão que tem um potencial muito grande de recidiva mesmo, né? Basta avaliar a característica radiográfica pela localização e o aspecto tomográfico, né? Onde nós podemos observar aqui aspectos preocupantes como a multilocularidade, né? E a erosão da cortical lingual. Se a gente analisar à luz daquele estudo que eu mostrei, né? Eu já tenho aqui o contato da lesão com o espaço pitérico mandibular. Aqui já seria a indicação de uma ressecção lateral com desarticulação e uma reconstrução articular.
tá? Não seria nenhum exagero esse tratamento diante desse caso, tá? Mas o tratamento foi conservador. E houve a recidiva, tá? Então, aqui nós estamos vendo a imagem da recidiva, né? Apesar da radiografia não ser uma radiografia muito nítida, né? A gente consegue visualizar aqui uma radiolucidez nessa área. E notem que a recidiva é no tecido mole, está justamente na fossa pitérico-mandibular. Então, ficamos analisando como que a gente poderia tratar esse caso, né? A ressecção seria uma opção. O problema é que, naquela época, nós ainda não tínhamos recursos para poder fazer uma reconstrução do côndilo, tá? Então, a gente analisou bastante e chegou numa proposta de tratamento para o paciente, que foi a realização da osteotomia vertical de ramo, né, osteotomia de Letterman, com o objetivo não de fazer uma cirurgia ortognática, obviamente, mas de acessar a região do espaço pitérico-mandibular, né? Então, fizemos esse tratamento. Então, está aqui o paciente no centro cirúrgico, a demarcação, né? Demarcação da incisão de Risdon e da osteotomia, né? Então, a ideia seria abrir esse ramo de mandíbula, né, para chegarmos ali no espaço pitérico-mandibular. O que nós fizemos? Eu demarquei a cortical externa com uma serra, sem completar a osteotomia, coloquei as placas, tá, para já me garantir ali uma referência, removi as placas para ficar com as perfurações, que seria ali o meu gabarito, né, para montar o quebra-cabeça novamente. Então, aqui com o uso de um separador de Smith, né, a gente fez ali o acesso à fossa pitérico-mandibular e conseguimos fazer a enucleação das lesões das duas lojas, né, que estavam ali no espaço pitérico-mandibular. Então, está aqui, ó. Depois fizemos o bloqueio maxilomandibular, um bloqueio do tipo Gilmer, né? A fixação das placas novamente, tá? Então, caso que teve uma resolução, pelo menos durante um tempo. Estou dizendo durante um tempo porque a ideia foi legal, né? A cirurgia ficou, do meu ponto de vista, bem bacana, mas, infelizmente, tivemos uma segunda recidiva, né? Então, está aqui, ó. Nessa radiografia, pós-operatório de 2 meses, não dá para a gente ver muita coisa, mas, olha só, com 3 anos de acompanhamento, a imagem no processo coronoide e na região mais posterior, né? E aqui é que me causou uma tristeza, porque houve uma fragilização da margem posterior da mandíbula, né? Bom, esse paciente ele mora fora do país, ele entrou em contato comigo, me mandou a radiografia e ele queria fazer a 3ª cirurgia comigo. Então, combinamos, ele voltou para o Brasil e aí voltamos a fazer o planejamento do tratamento dele, né? Mais uma vez, é um paciente que é tratado no hospital público, né, onde nós trabalhamos já há um período de 9 anos, Hospital Heliópolis, e lá a gente não tem o recurso da prótese condilar. Então, seria muito importante que a gente pudesse preservar o processo condilar do paciente, né? Então, o que a gente poderia fazer nesse caso, né? Então, planejamos aqui uma técnica que me permitisse remover com margem de segurança essa lesão da coronoide e, sem uma margem efetiva, aquela área que ocorreu na proximidade da osteotomia vertical que fizemos. Está aqui, ó, a do processo coronoide e a outra recidiva na região da osteotomia. Então, qual foi nossa proposta, nosso planejamento? Entraríamos ali com uma placa de reconstrução, como vocês estão vendo o modelo prototipado do paciente, e propusemos uma ressecção do tipo marginal, sem o comprometimento da continuidade do processo condilar. Aí você deve estar pensando aí corretamente, mas e a margem de segurança, né? Nós, de fato, não tivemos a margem de segurança com a ressecção. Nós complementamos ali com a solução de Carnoy. Então, nós fizemos uma ressecção
né, na região posterior, como se fosse uma enucleação, e o uso de um tratamento complementar. Além da solução de Carnot, ainda fiz uma ostectomia periférica ali para aumentar um pouquinho a margem de segurança no local. Tá? Então está aqui o desenho da nossa ressecção. O paciente foi levado novamente para o centro cirúrgico. O acesso submandibular, um pouco maior dessa vez. A gente vê aqui a divulsão dos planos e a identificação do músculo platismo. A diérese concluída, chegando ali no tecido ósseo. A remoção das placas. Aqui nós já vemos a delimitação da osteotomia para a ressecção marginal, colocação da placa de reconstrução. Então, está aqui o fragmento removido, uma ótima margem na região do processo coronoide, uma margem, vamos dizer assim, rente na região posterior, a placa de reconstrução fixada, para a gente conseguir fixar lá na região condilar, fizemos um acesso endaural, tá? E aqui a fixação dos parafusos e a aplicação da solução de Carnot. Aí você está vendo essa solução de Carnot amarelinha, né? A outra é a roxa. Isso é corante, tá? Dependendo aí do laboratório que faz, pode ter uma cor ou outra, né? Então fizemos ali a aplicação da solução de Carnot naquela região da borda posterior. Sutura. E aqui uma imagem de 2 meses mostrando a placa colocada, né? Então, o princípio aqui da carga suportada, né? Uma fixação rígida, a placa de reconstrução é que vai suportar a carga, né? Mas o interessante é que nós temos a continuidade óssea, tá? Então, esse cônjulo aqui continua unido à mandíbula. Como é uma área que não vai ter uma exigência do ponto de vista funcional, eu não precisaria ali obrigatoriamente reconstruir. Então, aqui uma vista de 2 meses ainda, né? Do padrão cicatricial da incisão, a oclusão do paciente, né? E o mais importante, né, a gente conseguir preservar, né, a função mandibular, né, ou manter ali intacta, né, os movimentos mandibulares, com uma abertura de boca sem desvio, uma oclusão sem alteração. E o controle tomográfico, né, a gente tem de 6 meses, porque o paciente mora fora do Brasil, né? Então estamos aí aguardando, ele ficou de retornar assim que possível, né, para a gente fazer o controle, né? Se recidivar mais uma vez, aí não tem muito o que fazer. A gente vai ter que partir para uma reconstrução mesmo do processo condilar. Aqui o controle tomográfico, onde não encontramos nenhuma imagem de recidivo. E o último caso, né, a utilização da marsupialização como método de tratamento. Então, uma paciente idosa, né, que apresentava ali um queratocisto, ele não era tão grande, mas tinha uma extensão para os tecidos moles, né, o que atrapalharia bastante ali a enucleação, principalmente com anestesia local. E essa paciente ela tinha alguns problemas de saúde que poderiam ali trazer uma certa dificuldade na anestesia geral. Então, optamos por tratá-la com anestesia local, né? Então, aqui nós vemos a demarcação, né, da imagem. Eu não tenho a tomografia desse caso, então, só para vocês entenderem aqui a extensão da lesão. Então, fizemos uma punção aspirativa para aspirar o líquido, né? O líquido meio escuro, porque ela já tinha sido puncionada por um outro profissional a coisa de umas 3 semanas antes. Então, tinha sangue dentro da loja cística, né? Então, depois que nós aspiramos, aqui a delimitação da área de mucosa que foi removida. Então, juntamente com a mucosa, tecido do próprio cisto, para o exame anatomopatológico, né? A gente tinha aqui uma hipótese de queratocisto nesse momento. Então, no ato da biópsia, nós já fizemos a marsupialização, que é uma conduta que nós usamos com frequência. Aqui a sutura. E notem a evolução, né? Então, isso aqui é o pós-operatório imediato. Com 2 semanas as bordas cicatrizadas, a gente já removeu os pontos. Com 2 meses, surgiu essa fissurinha. Com 4 meses, essa fissurinha, a lesão sumiu. Casos assim, que foram descritos pelo Pogger, né? Onde se observou uma evolução completa do cisto, né? O problema é que, nessa área,
eu tenho epitélio do queratocisto, por mais que ele não esteja paraqueratinizado, tenha sofrido metaplasia, é epitélio de queratocisto, e abaixo desse epitélio, onde era a cápsula, eu posso ter os microcistos, né? Então, é recomendável remover essa mucosa, tá? Então, por mais que o aspecto radiográfico mostre para a gente que houve uma evolução da lesão, é importante a gente realizar essa retirada. É uma incisão tão simples, eu pego o bisturi, faço uma incisão de cada lado, né? Duas incisões fazendo ali uma excisão elíptica, né? Onde se remove esse tecido. Depois nós fizemos ali o tratamento complementar com ostectomia periférica e depois nós suturamos, por primeira intenção, esse defeito. Tá? Então, essa amostra, novamente, o resultado do exame anatomopatológico foi queratocisto odontogênico. Então, no controle de 2 anos, ausência de recidiva. No controle de 3 anos, novamente, ausência de recidiva, né? A gente ficou um pouquinho preocupado com essa imagem aqui, né? Que na época a gente ficou na dúvida se era uma cicatriz óssea ou uma recidiva, né? A gente vê que ela não cresceu em um período de 1 ano, e a tomografia tirou a dúvida ali. A gente tem o exame de 5 anos, né? Casos que entraram aí na casuística do nosso estudo de doutorado, né? Outro paciente também que tem muito mais tempo, né? Essa senhora, eu tratei ela na cidade de Santos, então a gente acaba perdendo o controle, né? Mas pelo menos a gente acompanhou para o período que é considerado de maior risco, né? Para a ocorrência de uma recidiva. Bom, é isso, né? Se eu passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas, viu, Tiffany? Peço desculpas aí a Mariana também. E, mais uma vez, quero agradecer ao convite pela oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né? É uma satisfação muito grande falar para acadêmicos. Eu sou professor de graduação já há mais de 10 anos, tenho uma relação muito próxima com os meus alunos e também tenho uma relação próxima com os residentes aí de diversos serviços, né? Então, me coloco aqui à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tá? Então, passou aí o meu contato, né? O meu perfil no Instagram, se vocês precisarem aí de algum contato comigo, mais para frente, a gente está à disposição, certo? É isso aí. Queria parabenizar por essa aula maravilhosa, professor Fih. Foi muito, muito brilhante, muito produtivo. Queria agradecer também a todo mundo, né, que ficou aqui com a gente até agora, né, nessa aula, que aproveitou bem. Qualquer dúvida, mande no chat, que aí eu repasso para o professor Fih, né, e posteriormente ele vai estar tirando essas dúvidas. Queria agradecer também, novamente, né, por ter aceitado nosso convite. Nós ficamos mega felizes com isso. E é isso, pessoal. Né? Muito, muito obrigada. Eu e a doutora Mariana estamos realizadas com mais um evento. E só agradecer mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, podem mandar para a gente no chat e eu falo com a gente no direct. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.